tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês, recebendo vocês aqui na tarde de hoje. Meu nome é Joaquim Fanton, eu sou executivo de negócios da Queiros. A Queiros é uma consultoria multinacional francesa, com 25 anos de existência. Temos aqui 15 anos aqui de Brasil. E ao longo do tempo a gente vem atuando aqui, ajudando as empresas brasileiras aqui nesse tempo a enfrentarem os seus desafios aqui em Data and Digital, ajudando elas nos seus processos aí de transformação digital. Eu estou aqui honrado aqui de ter sido convidado aqui para moderar esse painel, dentro de um assunto que, obviamente, interessa com certeza a 100% das empresas do mercado hoje, e absolutamente todo mundo que está aqui tem o assunto da jornada de dados como uma prioridade nos seus negócios. Não se discute mais se o dado, qual é a importância do dado. Isso é inquestionável, todo mundo quer tirar o melhor proveito do dado para realmente alavancar os seus negócios, se tornar mais eficiente, aprender, entender novas oportunidades de negócio, identificar mudanças antecipadamente, poder reagir. Então, assim, é muito clara a importância disso, especialmente em tempos de Covid, isso pode ser ainda mais evidente, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um tempo aqui bastante interessante, que nós vamos passar juntos aqui, compartilhando experiências. Eu gostaria de agradecer imensamente aqui a participação dos parceiros aqui que a gente convidou. Convidamos algumas pessoas aqui para falarem exatamente, compartilharem aqui com a nossa audiência aqui as suas experiências nesse caminho da jornada de dados, né? Porque a gente sabe que, infelizmente, não é só trazer os dados para dentro do nosso negócio. A gente sabe que existem desafios, né? Os dados representam aí a questão do crescimento de volumes, crescimento aí da heterogeneidade, aspectos de tecnologia, aspectos de pessoas, aspectos culturais, e representam enormes desafios. A jornada, o caminho é longo, o desafio é bastante árduo, então o nome jornada me parece bastante adequado, né? A gente tem que entrar nessa jornada e realmente mandar ver para a gente conseguir tirar proveito aí dos dados da melhor maneira possível. Então, eu gostaria de agradecer muitíssimo e gostaria de passar a palavra para vocês se apresentarem, né? Eu vou deixar que vocês mesmos se apresentem. Eu vou começar em ordem alfabética aí pela Ambev. O Eudes, líder de Data Analytics da Ambev. Eudes, por favor. Obrigado pelo convite aí, Joaquim. Boa noite a todos. Eu sou o Eudes Rodrigues, líder de dados e um dos pilares de business da Ambev. A Ambev, para quem não conhece, é uma cervejaria nacional, né? Fundada um pouco mais de 20 anos. E tem em seu portfólio marcas como Skol, Brahma, Budweiser e Stella. E também hoje utiliza muito dado para tomar de decisão. Perfeito, obrigado. Aí, em seguida, aí, dando também na ordem alfabética aí das empresas, a Ihara, o Marcos Cardoso, que é o Head de IT. Olá, Joaquim, obrigado pelo convite. E claro que a gente conhece a Ambev, né? Quem não toma uma cervejinha aí, né? Opa, acabando aqui. A Ihara é uma empresa de defensivos agrícolas, tem 55 anos de existência. Hoje ela é uma empresa japonesa. Então, todos os nossos acionistas são japoneses e hoje possuímos mais de 60 produtos no nosso portfólio e tem uma agenda grande de inovação, né, que lançou mais de 25 produtos entre 2017 e 2019 e com um grande foco em pesquisa de defensivos que não afetem a natureza em si, né, e traga mais produtividade para o agricultor. E dados é uma coisa importante para a gente agora conseguir alavancar e escalar o negócio. Ótimo. Excelente. Tatal, é o gerente sênior de Business Analytics da Sodexo. Obrigado pelo convite. Bom, obrigado, né, Joaquim, Marcos, pela companhia aqui. Bom, é um prazer estar aqui. A gente vai compartilhar, acho que, alguns momentos e experiências durante todo esse caminho. Eu sou Gustavo Tadal, sou gerente sênior de Business Analytics da Sodexo. A Sodexo aqui é conhecido como Sodex, né, famoso pelos cartões de alimentação, refeição, mas também pelos restaurantes, né? Então, é uma empresa global, presente em mais de 40 países. Nós temos mais de 450 mil funcionários, né? Colocamos
atuamos em 3 segmentos, basicamente, que é restaurantes, benefícios, que é o que eu trabalho, e home care, né? No Brasil, eu falei, é conhecido pelos cartões Sodex. A gente pode comprar a carne depois, então fornece cerveja, eu compro a carne, a gente faz um churrasco. E aqui os dados para a gente é muito importante porque nesse mundo de benefícios, né, o diferencial não está em carregar o cartão, em ter o cartão, mas é no valor adicional que se dá. E acho que tem muitas empresas, os nossos concorrentes e as fintechs que estão chegando, que estão apostando nisso, né, no valor agregado que o dado pode dar no negócio. Então, esse é o nosso objetivo. Fantástico. Todo mundo aqui focado em transformar o dado, fazer que o dado faça parte do DNA da empresa, né? Para começar aqui, eu acho que é interessante a gente tentar conceituar muito rapidamente, de uma forma muito resumida, né? E eu vou fazer aqui, explicar como é que vai funcionar o bloco. Eu vou apresentar perguntas e também vamos responder nessa mesma sequência. Cada um aí tem mais ou menos aí uns 2 minutos, aí, 2 a 3 minutos para responder, né? E aí a gente passa para a próxima pergunta. Quando acabar esse bloco de perguntas, a gente abre para as perguntas do público, tá? Então, só para começar, começando aí com o Eudes novamente, né? Quer dizer, na tua visão aí, um parágrafo, o que é ser uma empresa data-driven, Eudes? Olha só, para mim é uma empresa pode se considerar data-driven quando as suas decisões, né, as maiores decisões, a grande maioria das decisões são baseadas em dados. E quando eu digo a grande maioria, eu estou falando desde a razão pela qual você compra uma marca nova, uma cervejaria nova, ou até pela qualidade do produto que a gente está começando a criar a partir do zero, por exemplo, né? Hoje em dia, os dados precisam estar de uma forma fácil e simples, né? E esse, para mim, também é uma das premissas para que uma empresa seja data-driven. Ou seja, existe um centralizador dos dados, a grande parte das pessoas da corporação tem acesso a esses dados centralizados, né, de forma simples, fácil, e essas pessoas têm que saber também como é que utiliza os dados, né? Não basta só estar lá centralizado, bonitinho, mas as pessoas precisam ter ferramentas para acessar o dado e saber como utilizá-lo para aí cada decisão tomada no dia a dia ser de fato baseada em dados. É isso que eu acredito ser uma empresa data-driven. Perfeito. Marcos, sua definição. Não vou fugir muito do que o Eudes falou, porque realmente é a empresa que toma a decisão baseada em dados, né? Só vou acrescentar, eu acho que 2 pontos na minha visão que são importantes para uma empresa data-driven, para ela se considerar data-driven, é o mindset de dados, que eu acho que a empresa tem que ter um mindset voltado a dados, não mais em feeling ou experiência, e sim pautado nessa informação. E também saber o que quer fazer com os dados, né? Eu acho que isso é importante porque dado pode vir de qualquer lugar. Então, dado transformado numa maneira que possa ser consumida de uma maneira estruturada e direcionada, né? Então, eu acho que acrescentando aí o que o Eudes colocou, que eu já acho que faz total sentido. Perfeito. Tadal, nessa aqui tem o mesmo conceito, quem fica por último tem desvantagem, mas ok, vamos lá. Bom, concordo com tudo isso. Eu acho que a única coisa que eu acrescentaria aí que é a diferença sutil entre deixar o dado te guiar ou deixar o dado te desafiar para guiar o seu negócio, né? Eu acho que isso é uma diferença sutil, porque de fato ainda existe a percepção dos executivos, existe a percepção do cara de negócio, mas eu acho que ela é data-driven a partir do momento que o dado entra na veia dessa pessoa e ela se desafia, ela se questiona, ela traz informações diferentes para mexer na sua operação, na sua venda, no seu marketing e assim por diante, né? Então, eu acho que data-driven está muito nessa questão de uma empresa que usa o dado mesmo na veia, sabe? No coração e toma as decisões baseadas nisso. É bastante interessante porque, assim, no que vocês colocam, né, permeia bastante a questão dos fatores culturais e comportamentais, né, o aspecto humano dentro da tomada de decisão, né, que acaba sendo aí preponderante aí também, né, não só dos aspectos aí da tecnologia dominando os dados, né, mas sim, essa questão de você realmente conseguir encadear isso no processo decisório de uma forma que se torne cada vez mais fluido e natural, né?
Perfeito. Bom, a próxima pergunta aqui, eu acho que, na verdade, eu vou até emendar duas delas aqui, tá? Eu acho que a gente pode... São perguntas relacionadas, né? Que seria exatamente, começando novamente pelo Eudes, né? Eudes, então, por que, né, que a Ambev decidiu se tornar uma empresa data-driven e quando foi isso, né? Olha, eu acho que a gente não teve um marco assim, nossa, a partir de agora a gente vai perseguir isso loucamente, vamos virar data-driven. Mas eu acho que desde 2016, quando nós começamos a formar a área de analytics aqui hoje, né, que é a área que nós temos hoje, e entrou muito em hype, principalmente a palavra data-driven, né, data journey, enfim, foi o momento aí que a gente começou a se preocupar muito mais com governança do dado, como é que a gente fazia o nosso time de business, não só o time de tecnologia, mas também parar de tomar decisões baseadas em feeling, né? Não parar, mas tomar mais decisões baseadas em dados e menos em feeling. E esse é um dos motivos pelo qual a gente persegue muito esse objetivo, né? Para que as pessoas deixem tanto o feeling de lado, né? Tomem decisões mais baseadas em dados, porque de fato é o que o dado que passa a visão real para a gente do mercado, né? Da forma como as pessoas compram cerveja ou vendem cerveja, como um supermercado vende, a forma como ele vende, qual que seria a melhor forma dele vender, né? E todos esses dados podem ajudar a decisões melhores, né? Mais assertivas, assim permitindo que a gente, não só eu em tecnologia, mas outras pessoas em business, em vendas logísticas, possam ter promoções e ações mais direcionadas, mais precisas, assim, com uma curiosidade e precisão muito maior, né? Uhum. E vocês aí da Errara, Marcos, como é que foi esse processo? Quando e por quê? A Errara é mais recente, né? 2020. Opa! O que aconteceu na Errara, né, foi muito que nós implementamos o SAP recentemente, faz 1 ano, 10 meses a implementação, entrou em janeiro. E isso acendeu uma luz de transformação na empresa. Eu cheguei aqui em maio, e foi quando me passaram uma demanda de informações, na verdade. Eles não tinham uma noção de data-driven, data journey, nada nesse conceito. Era a necessidade de tirar informação. Foi quando nós construímos um plano para conseguir capturar valor dos dados e poder transformar nosso negócio. A ambição de chegarmos a um nível que eu consiga dar predição de chuva no Nordeste pode trazer a necessidade de um defensivo específico, porque vai gerar cigarrinha por causa da chuva. Então, algo que a gente consiga trazer base histórica e calcular e mostrar essa predição. Isso é algo que pode direcionar o nosso negócio e direcionar o produto para o cliente que a gente entende que da necessidade dele no fim do dia, né? Uhum. Então, esse foi um dos fatores da gente começar essa jornada toda do Data Driven aqui dentro da Errara. Tá ótimo. Tadal, depois eu vou inverter, tá? Eu vou fazer aqui, depois que a produção aqui falou, por que você não faz um ciclo aí? Então, na próxima, a gente começa por outra pergunta, para não ficar sempre você por último. Eu aprendo com ele, Fê. Fica tranquilo, né? eu estou aprendendo. Então, tá bom. Escuta, então aí do lado aí da Sodexo, quando e por quê, né? Então, na Sodexo, assim, quando? Na verdade, essa transformação começou antes da minha chegada na Sodexo, né? Eu cheguei em 2017 e eu já cheguei como parte de um plano estratégico para essa virada data-driven. Então, foi uma surpresa muito grande quando eu vi do Comex uma iniciativa estratégica que tinha lá, olha, tenho 3 anos para a gente chegar até ali, né? Então, eu acho que isso foi essencial, fundamental, inclusive para o sucesso que a gente tem até agora, né? Assim, pelo que a gente já conseguiu entregar. Obviamente tem muita coisa, mas pelo que a gente conseguiu, isso é importantíssimo. Né? Então, a gente já está nessa jornada há mais ou menos 3 anos, né? Então, em julho de 2017. A gente sentiu a necessidade de ter... Obviamente, na nossa operação, a gente tem muitos dados, né? É o nosso cartão que transaciona, é o nosso cartão que o cliente... A gente sabe quem é empregado, quem não é empregado, quem trocou de empresa. Então, tem muita coisa que a gente sabe lá dentro.
Obviamente, né, tem toda a regulação por trás, mas tem muita informação que, se a gente compilar, a gente, né, conseguir montar de uma forma anonimizada, mas que a gente consiga orientar o negócio, tanto do lado do estabelecimento, né, do restaurante, do supermercado, ou do cliente, que precisa dar uns benefícios melhores, mais adequados para a região, para a situação dele, nos fez pensarmos, né, falar, ok, a gente precisa se refazer aqui dentro, se reinventar, de modo que a gente consiga colocar um pouquinho mais de informação nos nossos produtos, no nosso serviço, na nossa operação, e tentar ser mais eficiente, né? Então, acho que o nosso grande motivador aí, obviamente, foi o mercado, né? Assim, os novos entrantes, as fintechs, as gigantes que estão do nosso lado, muito ligados a bancos, né? Isso tem feito uma pressão gigante no nosso negócio. E recentemente, com a vinda do home office, né, se fala em benefício do trabalhador em home office, que é uma coisa totalmente diferente, totalmente fora do que a gente pensava, né, do Vale. E isso tem trazido desafios importantes. E eu acho que, pelo menos, que a gente tem respondido isso com dados, é essa percepção de comportamento, né, para onde está indo, da onde está vindo, o que aconteceu com a região, então o que a gente tem que trabalhar pontualmente, né? Então acho que veio dessa jornada. Uhum. E complementando um pouco nessa linha do porquê, menos perguntando e até já respondendo, dando um motivo e confirmando com vocês. Vocês diriam, começando por você, Tadal, essa pergunta aí não está no script, mas é relacionada. O domínio dos dados é a próxima fronteira da competitividade? Ou seja, quem dominar melhor os dados vai vencer a concorrência? Eu acho que, sem dúvida, é um fator essencial, não sei se é suficiente, né, mas é essencial, porque isso passará a ser, eu imagino que daqui a um tempo passará a ser commodity, né? A empresa que trabalha sem dados vai ter muito menos chance de concorrer, chance de sobressair. Né? Então, acho que eu vejo que nessa questão de hoje é uma hype, hoje é um diferencial, né? Acho que quem sabe trabalhar está tendo oportunidades novas, mas com o avanço da tecnologia, com o avanço da cloud, né? Com o avanço das empresas, consultoria se especializando, com o avanço da inteligência, do machine learning, da inteligência artificial, a gente sabendo dominar esse assunto, vai passar a ser um Excel. Né? Eu acho que vai passar a ser uma coisa que todo mundo vai ter, vai possuir. Eu vou puxar uma caixinha, vou conseguir gerar um modelo de preditivo melhor para mim. E quem não dominar, eu acho que não vai ser um diferencial somente, vai ser quase que uma condição necessária de sobrevivência. Assim, no limite, a coisa vai estar totalmente integrada dentro do processo, né? Acontecendo. Em tese, é para isso que a gente busca, né? Construir de uma forma que seja absolutamente transparente, rápido, que flua, né? E você, Marcos, você vê aí, como é que você vê aí? Competitividade versus domínio dos dados, né? Quanto bom eu sou no domínio dos dados? Os dados é o ouro do século XXI, né? Eu vejo muito o que o Tadal falou, também no diferencial agora é pioneirismo. Porque ainda, para você trabalhar os dados de uma forma eficiente, né, principalmente empresas que têm grandes volumes de dados, é uma coisa cara. Né? Não é barato você construir uma infraestrutura para você trabalhar com um volume de dados grande e poder processar isso de uma maneira bem eficiente. E eu digo isso em trabalho de infraestrutura e a construção em si, apesar que ele se paga quando você faz um business case bem feito desse negócio, né? Mas o ponto que também eu vejo de diferencial são os profissionais. Eu vejo que as empresas, independente de se tornar um commodity ou não, né, nessa visão futura aí que o Tadal comentou, eu vejo também o fato do diferencial das empresas que tiverem os melhores profissionais com conhecimento do dado que ele está trabalhando para construir cada vez mais algoritmos eficientes que tragam um dado bem mais preciso para ser utilizado. Então, eu vejo também o diferencial da pessoa, o profissional, as empresas que tiverem os melhores profissionais, que conheçam o negócio e conheçam o dado para poder trabalhar ele, é um diferencial no fim do dia, né?
Legal, porque essa pergunta, essa sua resposta aí depois vai ter um gancho lá com uma pergunta que eu vou fazer sobre pessoas. Daí depois a gente. Mas, Eudes, e você aí? Como é que é a tua visão aí? Competitividade versus domínio dos dados. Ah, assim, de longe, deles Daniel Bacon, né? Só que, assim como o bacon, dados também tem que saber ser feito, né? Tipo, tem que saber fritar. Não adianta você ter o dado e você não saber manipular ele. E sabendo bem manipular o dado, sabe? Conhecendo técnicas, né? Métodos, como o Marcos já mencionou, como machine learning, muita estatística, e principalmente métodos de engenharia de dados, né? Desde captura até a modelagem lá na ponta. Com certeza vai nos ajudar a encontrar oportunidades. Se a gente vai saber aproveitar as oportunidades, aí é um next step, né? Eu acredito muito que dados sozinho não faz muita coisa, né? A gente precisa sempre ter um poder ali, um punho para, de fato, fazer a coisa acontecer. Então, a tomada de ação vai continuar existindo, na minha opinião. Sendo bem transparente, eu acho que a tomar decisão com os dados corretos e um pouquinho de inovação e astúcia ali para achar e ter a coragem de aplicar, eu acho que isso sim, combinado, vai fazer as coisas acontecerem muito mais assertivamente e progressivamente aí. Eu gosto de um exemplo, vou comentar rapidamente aqui, né? Eu vejo assim, né? Minha percepção é quando a gente começa, as empresas investem sempre em coisas para conseguir diferenciais competitivos, né? No fundo é isso que elas estão buscando, para vencer a concorrência e sobressair no mercado e até em última instância sobreviver, né? Para não perder, não ficar para trás, né? Quando você começa a ficar entre os melhores, começa a ficar muito difícil de você conseguir ter realmente um salto de diferencial que te põe à frente da concorrência de uma forma significativa. Então, quando a gente entra num ambiente muito competitivo, vamos falar da Fórmula 1, por exemplo, né? Na Fórmula 1, a diferença entre os pilotos é imperceptível, a diferença entre os carros, as máquinas também estão no limite da tecnologia, né? Então, agora é interessante você ver que as equipes que se sobressaem são aquelas que estão usando melhor os dados, né? Então, quando você vê lá a Mercedes, você vê lá a Renault, tal, o pessoal e a Ferrari estão trabalhando com equipes pesadíssimas de captura de informação, né, de orientado a dados, tomando decisões ali em tempo real, do ponto de vista de estratégia, fazendo planejamentos para as próximas corridas, né? Então, assim, é por isso que eu vejo realmente. Agora, se você coleciona o dado, né, se você não tem competência para usá-lo, você, no fundo, até está gastando mais, né? Você está só consumindo uma infraestrutura cara e um esforço para colecionar uma informação que você não vai utilizar, né? Excelente aí. Desculpa aí meu parênteses aí, mas é que eu lembrei desse caso da Fórmula 1, que eu acho que é bem emblemático. E acho que ilustra bem, tá? Seguindo aí, né? Eu sei que é tudo fácil, que é tudo tranquilo, né, não tem, simplesmente trazer o dado para dentro, não é isso? Vamos começar aí pelo Marcos aí da Ihara e aí a gente depois continua na sequência. E aí, Marcos, quais são os principais desafios? É fácil tornar a empresa data-driven? É fácil gerenciar os dados aí? Quais são as principais dificuldades, desafios, dores? Técnico a gente se vira, o problema é a cultura. Né? Então aí tem lá o ditado, né, que cultura come estratégia no café da manhã. O que acontece é que eu acho que o maior desafio da jornada é transformar, que nem o exemplo que eu falei no começo, no mindset data-driven. Porque, principalmente quando eu falo em empresas tradicionais, né, empresas grandes, elas têm a tendência de partir do Excel do cara lá que faz a fórmula muito, muito louca e já chega num dado diferente, ou mesmo feeling de experiência, e quando o dado está dando informação completamente oposta, ou achar que o dado transacional está errado e quer colocar quer transformar de uma maneira diferente. Então, tudo é questão de cultura. Fazer a pessoa entender que o dado tem que nascer na origem correto para chegar lá na ponta da maneira como ele deveria, que dados não estruturados têm que ser consumidos e explorados de maneira com uma visão mais de descoberta do que de certeza. Então, para mim, a maior dificuldade hoje nessa implementação
E não vou nem falar dificuldade, mas desafio, né, nessa implementação da jornada é a cultura das pessoas, fazerem a trabalhar com essa cultura de dados, tá? Porque o técnico, no final do dia, a gente escova os bits e bytes lá e a gente sai do outro lado. Uhum. E você, Tadal, sua visão? Da diferença, né? Do desafio. Eu concordo que assim, é a cultura. Eu acho que o que a gente, o que mais é complicado dentro de qualquer empresa é você transformar, né? Tanto é que transformações existem consultorias, existem projetos gigantes de transformação, e trabalhar com dados é uma transformação, né? A gente fala que um dos grandes legados que a gente pode deixar como equipe é o cuidado, é o carinho que a gente vai ensinar uma empresa a ter com os dados, né? Então a gente fala de governança, fala de um monte de coisa, tanto do ponto de vista de que dado produzir, que dado armazenar, que dado registrar, que dado usar, né? Tudo isso, eu acho que é um dos pilares que a gente vai deixar de legado, assim, né? Com esse movimento todo. Então, e começa por aí, né? A gente não se pode falar de uma empresa data-driven, nem de uma empresa que toma decisões por dados, se lá na ponta a gente não registra a verdade. Né? A gente fala muito em conhecimento tácito e conhecimento explícito. Tá cheio de conhecimento tácito numa empresa, tá cheio. Só que nenhum desses conhecimentos tácitos a gente consegue transformar em explícito facilmente. Se a gente não conseguir registrar a informação, né? Se toda vez que a gente tira uma conclusão baseada no que está lá, a pessoa, mas tem isso, eu mexo manualmente nisso, eu não registro tal coisa, eu não, né? Quando eu falo com o meu cliente, eu não registro aqui, quando eu pergunto tal coisa, eu não informo o sistema porque ele quer um desconto, porque ele quer um outro produto. Né? Então, acho que de fato uma das grandes transformações que tem que existir, que a gente pode promover essa mudança no comportamento de tratamento do dado. Né? Então, desde a concepção do sistema, né? Hoje a gente vê sistemas cloud, né? Tipo Salesforce, sistemas cloud mais modernos, são data-driven, né? Eles têm dados lá dentro que a gente pode baixar, que a gente pode pegar, porque eles entendem que o valor agregado de um sistema desse não está só na escalabilidade, não está só na flexibilidade, está no que pode ser feito com o que a gente captura nele. Né? Então, acho que, para mim, né, se eu talvez até tenha perdido a pergunta, mas se eu entendi bem a pergunta, nessa jornada, tudo deve começar com esse cuidado inicial. Né? Aí a consequência como o Eudes falou lá, do profissional, né, das consultorias, de pessoas que sabem trabalhar essas informações, e a gente vai. Mas esse caminho, esse início é muito importante, e acho que é o ciclo, o ciclo a gente tem que prestar muita atenção em qualquer tipo de transformação, né, para colher resultado. Perfeito. Eudes, e lá na Ambev, lá, o que você sentiu aí de maiores desafios, maiores obstáculos, enfim, o que doeu mais lá? É legal falar porque a gente tem um desafio muito parecido, né? Todo dia a cultura é o que mais pega de longe. Eu acho que o Marcos e o Tadal já colocaram bem isso. Só que eu vou colocar mais um ponto aqui porque eu acho que a governança em si, né, dos dados assim, na companhia inteira também é um ponto assim fundamental para a gente. Né? É algo que se os dados não são centralizados, já ficou complicado, né? Se os dados não são mensurados e coletados da maneira correta, não existe o dado, então não tem com que trabalhar. E esses só são alguns exemplos que vai de escala geral, né? Desde o atingimento de meta, né? O cadastramento da meta correta até o cadastramento de uma pessoa nova na companhia. Então todos esses fluxos, né? Todos os sistemas que preenchem as etapas pela companhia tem que funcionar e tem que estar atualizado, né? Tem que ter responsável, tem que ter os famosos data owners pela companhia para garantir que isso funcione bem. E uma vez o dado, né, de fácil acesso, centralizado, aí sim a gente consegue começar a falar de cultura, né? Legal, agora eu tenho os dados. Vamos começar a divulgar mais isso pro pessoal, vamos ensinar eles como é que utilizam. Então eu colocaria essas duas etapas como fundamentais aí para a gente conseguir avançar na jornada.
Tem uma coisa que me deixa bastante confortável aqui de ouvir as respostas de vocês, é porque nós estamos todos na mesma jornada, pelo menos, né? Porque assim, a gente está falando do mesmo caminho, estamos descrevendo o mesmo cenário, né? Isso é bom. Legal. Falando aí, aproveitando, Eudes, aí, mas vou começar a pergunta aí pelo Tadal. Falamos aí, obviamente, né, uma das grandes coisas não adianta nada, a gente falou a questão não adianta nada eu trazer os dados se eu não sei o que fazer com eles, mas uma das outras coisas que a gente tem é o desafio de conseguir garantir que a verdade única, para que o dado seja utilizável e confiável, né? Como é que entra, como é que fica a governança nesse processo aí, né? E o que vocês têm feito para garantir, né, que essa consistência da informação? Bom, é essencial essa questão da governança, né? É uma resposta óbvia, mas de fato é. E fica muito mais evidente a partir do momento que a gente começa a produzir resultados que teoricamente são confiáveis e fundamentados em informação e elas se divergem na ponta. Então, por exemplo, o financeiro traz uma verdade, o marketing traz outra, o produto traz outra, tudo baseado teoricamente em dados, né? Então, essa questão da governança ela é essencial no sentido não só, obviamente, tem um lado legal, tem um lado de segurança, tem um lado, né, de você ter controle para não vazar, tem todo esse lado, mas a empresa não se torna data-driven, não toma informação se ela não confia naquilo que ela vê, né? Então, se eu tenho um dado que eu não consigo né, eu não consigo acreditar nele, eu tenho que perguntar 3 vezes para 3 áreas diferentes para chegar numa conclusão, eu não sou data-driven, né? Quer dizer, eu até tento ser, mas eu não consigo, porque eu tenho que passar uma barreira antes, que é a questão, né, que foi falada, de ter o dado correto, de ter o dado limpo. E isso é grande parte dessa jornada, né? Porque, obviamente, quando a gente começa uma jornada de transformação numa empresa quando a gente começa do zero, ok. A empresa do zero, começa tudo bonitinho, começa tudo certinho. Mas quando é uma empresa já consolidada, né? E eu vou falar né, a Sodexo é um caso, mas tem muitos outros casos onde já existe um negócio, já é uma empresa consolidada no mercado, de sucesso, tem muitos dados. Quando a gente tenta criar verdades a partir das áreas, né, das visões, necessariamente a gente passa por uma fase de conflito, né? E é nesse conflito que a gente consegue implementar algumas questões de governança, né? Ter um dicionário de dados, não perfeito, mas ter algum, ter um dicionário de regras de negócio, ter uma questão de alinhamento de vocabulário, né? Então, a gente chega a conclusões do tipo, cara, a vida inteira uma área chamou abacate de laranja e outra área chamou o abacate de mamão. E ok, as duas viviam, né? Não estava errado. Enfim, cada um sentiu, não, viu lá de um jeito, mas quando a gente entra nessa questão de ser data-driven, que a gente tem que chegar lá na ponta e mostrar alguma coisa consolidada, alguma coisa que de fato mudou o ponteiro da empresa, né? Mudou lá o valor da ação da empresa e que por isso precisa ser consistente, a gente passa por essa questão de governança, que não necessariamente é tecnologia, é muito processo, é muita cultura, é muita conscientização, né? E é por isso que é tão difícil de implantar, porque não é só ferramenta, né? Comprar um aplicativo ou outro. Então, eu acho que passa por aí, assim, acho que essa questão da governança, de novo, é essencial, mas tem o sabor da implementação dela não é apenas técnico, né? E está muito intrínseco assim nos resultados que a gente quer ter. Legal. Eudes, e lá na Ambev, lá a governança, como é que se encaixa no contexto? Assim, de ponta a ponta. A gente sempre tenta, e estamos em evolução constante ainda, né? Eu acho que essa aqui é mais uma etapa dentro da jornada do Data Driven. Eu colocaria ele como mais uma jornada. Muito porque, ainda mais quando a gente fala de questão de assegurar a informação, né? Existe muita coisa que a gente precisa fazer no meio, né? O Data Lake, clássico, famoso hoje em dia, talvez seja o melhor local para a gente assegurar a informação desde a entrada do dado, as camadas de histórico no meio do caminho, até a ponta que de fato a gente exibe um dado calculado, um algoritmo com um output correto. E tudo isso precisa ser
ter histórico, né? Ter evidência, ter log, para qualquer pessoa puder e quiser validar se aquela informação é verdadeira, conseguir, né? E além desses pontos de segurança, de rastreabilidade do dado dentro do processo, dentro de um dos processos, né? É importante ressaltar também, hoje em dia, a importância aí do catálogo, que é fundamental, como o Tadal falou muito bem, e agora, mais do que nunca, proteção de dados, né? O LGPD chegou aí para ficar, né? Acho que, enfim, seguida do GDPR, então a gente também tem que se adaptar e dentro da nossa governança hoje a gente leva isso muito a sério. Houveram vários projetos aqui dentro para incluir e justamente ajudar a gente na cultura, né, da privacidade dos dados, e hoje a LGPD com certeza faz parte aí da nossa governança no dia a dia, tá? Então acho que esses são uns poucos dos processos e principais etapas que nós temos hoje a respeito da governança de dados. Bastante coisa, né? Marcos, e lá na Errara, para completar aí o quadro governança? Então, né, a Errara, a gente, como eu falei, a gente está começando esse ano, então nós estamos tentando começar certo. Então, estamos trabalhando bastante com a Keyres aí também, que está apoiando a gente na implementação da governança. Então, já nascer tudo homogeneizado, tudo normatizado, com regras todas certas para os dados estarem classificados. Isso facilita na maneira que a gente aplica uma camada de segurança, que o Eudes falou muito bem, tem toda a questão da LGPD, então quando a gente fala de dados pessoais, isso tem que estar muito bem segregado, muito bem amarrado, quem pode ou quem não pode acessar o dado. E também, como a gente está numa empresa japonesa, é uma maneira que eu também utilizo, que segue bastante a regra e é bem compliance nesse ponto, a gente colocar que o dado é imutável. O dado pode ser trabalhado, transformado, mas nunca mudado, né? Então, se ele nasceu 5, ele vai ser sempre 5 na sua essência, mesmo que ele faça 5 elevado à raiz quadrada no final do dia, a essência, a origem do dado é 5. Então, isso é imutável e isso tem que estar muito claro dentro da governança do dado em si. Então, a gente está nessa jornada ainda de governança. Tem muita coisa para a gente implementar, muita coisa para acontecer aqui ainda, mas como todos falaram, é essencial. Sem isso, vira um data lake desgovernado no fim do dia para trabalhar esses dados. O que resume bem é quem tem um relógio sempre sabe que horas são. Quem tem 2 nunca tem certeza, né? Eu, seguindo ali, os aspectos da tecnologia, né? O desafio de trabalhar com dados, né? De realmente dominar os dados. Tem o desafio dos dados em si, que eles não ficam quietos, eles ficam crescendo, se multiplicando em volume, em tecnologias, em heterogeneidade, né? Quer dizer, só ficam complicando a nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, em tese, aí a tecnologia sempre traz novidades para a gente, que, obviamente, ela surge com ideias de trazer coisas que nos ajudem a trabalhar melhor, mas sempre tem também a dificuldade de adotar aquela tecnologia nova, como é que eu trago para aquilo. Mas tem uma que está aí realmente galgando a passos largos aí os espaços dentro das empresas, que é a chegada da cloud, né? Então, começando por você agora, Eudes, como é que as tecnologias em cloud têm ajudado, ou não, né? Nesse processo aí da jornada de dados. Eu vou continuar com a brincadeira, porque de fato no começo não foi tão legal. Enfim, acho que todo mundo que se aventurou aí no início da cloud acabou gastando um pouquinho mais do que devia, né? Quem nunca, mas isso foi bom porque deu o amadurecimento que a gente precisava na época, né? Ajudou muito porque a gente acabou começando pequeno. Então, o pequeno saiu caro, mas saiu pequeno. Então, quando a gente escalou, a gente ganhou muito saving de forma geral, né? E quando a gente fala de dados e cloud, eu acho que hoje eu não conseguiria olhar para as duas coisas descasadas, né? Muito porque quando a gente fala, por exemplo, de processamento de terabytes, né? Às vezes é mais fácil você deixar algo em escala automática do que ficar se preocupando com isso, e principalmente, né? Essa é uma das vantagens da cloud, que o start-stop nunca foi tão fácil ser programável, né? Então isso ajuda muito a gente hoje
a dar savings financeiro nesse quesito, mas obviamente tem um desafio técnico aí de entender, né, principalmente no início, o que é possível, o que faz sentido, o que não faz, fazer, né? Mas de longe, enfim, é indispensável hoje em dia, principalmente para quem lida com um grande volume de dados, analíticos, machine learning, enfim, é fundamental. Legal. Marcos, lá, qual é a tua percepção? Cloud. Bom, na minha experiência, eu já te digo que não dá para construir, quando a gente fala de dados, Big Data em si, toda a ambição sem falar de cloud. É o fato de ser escalável e a gente conseguir medir isso da maneira que a gente precisa. Na Errar ainda tem apesar de a gente estar já todo o Data Lake em cloud, nós estarmos com o SAP S4 em cloud, ainda tem o entendimento e questionamento, por que não dá para fazer dentro de casa? Né? Não dá, né? Não é um negócio que vai acontecer, e se a gente quiser escalar, ser uma empresa data-driven, uma empresa digital, não é com servidores internos. Isso, para mim, já é passado. Agora, a gente tem que trabalhar com cloud, ela é um desafio em custo, porque se você não fizer isso muito bem controlado, pode vir aquela continha no fim do mês que você vai assustar. Temos o desafio aí do dólar, né, que não ajuda muito nesse caso, então tudo tem que ser muito bem controlado para evitar isso, né? Quando eu contratei a Kairos para fazer isso, foi a primeira coisa que eu falei, gente, eu preciso que vocês me entreguem um estudo de cloud para eu saber o consumo de dados, tudo. Então, antes de eu executar qualquer coisa, a primeira coisa que eu pedi para a Kairos foi uma análise de quanto eu ia consumir para eu ter uma previsão do que poderia acontecer aí, baseado no meu volume de dados e tudo mais. Então, acho que isso foi acertado, porque eu já setei expectativa do que poderia acontecer e está acontecendo, né? Porque cloud é uma continha aí que é que nem conta de luz. Você deixa a luz acesa, vai vir caro. Então, é um paradigma novo, né? E assim, na verdade, até assim, a grande parte das tecnologias aí que são de Big Data são baseadas em cluster, e aí se a gente não, como é que você imagina a complexidade de gerenciar essa infraestrutura dentro de um data center próprio? A gente praticamente inimaginável, né? Não tem como. Tadal, e a tua percepção aí? A cloud minha resposta foi facilitada, né? Vocês falaram basicamente tudo. Eu diria assim que, primeira parte, eu não vejo um business case de dados sendo feito on-premise, assim, só de dois aspectos importantes, pelo volume, né? Mesmo no começo a gente começa pequeno, ok, é controlado, mas logo escala. E tem a questão dos write-offs, porque eu vou falar que nesses 3 anos de jornada da Sodexo, a gente já mudou 3 vezes de tecnologias significativas dentro do nosso processo de dados. Se eu tivesse feito investimento, seriam 2 write-offs que eu teria que engolir nesse processo. Né? Então, eu acho que essa questão da escalabilidade, da liberdade que você tem de trocar soluções, de trocar, né, componentes, modelos, a evolução, né, eu acho que a gente tem tanto problema para falar quando a gente fala de dados que a gente não quer ter mais um problema que é cuidar da infra dos dados. Né? Então, a gente não quer se preocupar com atualização do servidor, não quer se preocupar com versão nova do Apache, a gente quer usar. A gente precisa fazer com que as coisas saiam do outro lado no negócio. Né? Então, eu acho que um pouco dessa mudança da cloud nos deu essa liberdade, porque a gente já está com um time reduzido, se a gente não se concentrar naquilo que tem que ser feito, né, é impossível entregar o que a gente precisa ser entregue. Né? Então, por isso dessa sinergia, eu concordo com todos aí. Só de não ter que lidar com a obsolescência, né? Você imagina que falar de dados e ter que lidar com fita, né? Lá atrás, lá as DLTs, as fitas de mainframe, enfim, né? Quer dizer, imagine ter que lidar com esse tipo de tecnologia, né? E como é que você faz para migrar aqueles dados agora e tal. Legal. Gente, já chegando aqui, o duro é o seguinte, né? Aqui a gente já está percorrendo praticamente as perguntas que eu tinha planejado. Tem 2 aqui, mas assim, a sensação é que o assunto seria extenso, a gente poderia, para mim passou super rápido até agora, a gente poderia passar aqui horas conversando, né? Mas aqui já estamos convergindo aqui para aquilo que interessa mais aos acionistas, né? E obviamente aos nossos chefes e aqueles que têm que dar o resultado, prestar contas.
os resultados, né? Porque todo esse investimento aí está sendo feito, como o Marcos falou, é claro. A gente está falando de uma conta, né? Que imagine o custo de não aproveitar uma oportunidade que não foi percebida, né? Então, tudo bem, existem os investimentos, mas os resultados já são perceptíveis pelo negócio, né? O pessoal já consegue enxergar dentro das iniciativas aí. Como é que é? Começando por você da Ihara agora. Então, a gente começou faz pouco tempo, né? Mas o que nós estamos conseguindo entregar, sim, principalmente na área comercial, que a gente está focando muito no início. Então, temos já disponível um volume de informações muito mais fácil acesso do que nós tínhamos antes. Antes, principalmente quando a gente fala em esforço, né? Onde que está o meu maior resultado nesse curto espaço de tempo do que eu estou fazendo? Em esforço em transformação. Eu tinha várias pessoas extraindo tabelas e transformando Excel, fazendo um monte de coisa para chegar na informação que precisava. Como nós construímos isso, os indicadores e as dimensões, de uma maneira bem feita, né? Dentro do Data Lake, isso se tornou transparente, a pessoa consome o dado, ela gasta energia analisando o dado e não transformando ela. Né? E nesse primeiro momento é o principal benefício que está sendo perceptível no negócio, é mais esforço operacional. Eu acho que com o tempo da nossa jornada, o dado em si vai começar a refletir no negócio. O principal ganho nesse momento agora é esforço operacional do usuário final. Mas o legal é o seguinte, vocês começaram recentemente e os resultados já são percebidos, ou seja, tem quick wins evidentes nesse Tem. Porque a pessoa ela gasta 3 horas, 4 horas para montar uma planilha que agora ela só consome a informação. Horas gastas em trabalho operacional que agora pode ser em análise do dado em si para melhor tomada de decisão. É onde a gente tem que gastar inteligência, né? Exatamente. Tadal, como é que você vê aí resultados? O pessoal aí está contente? Eu espero que sim. Na verdade, assim, eu te diria que a gente teve 3 ondas de resultados, que obviamente não foram 100% todas, mas eu acho que foram consideráveis, né? A primeira onda é essa questão que o Marcos falou, da gente centralizar os dados, conseguir dar uma visão de BI mais integrada do que acontece na empresa, né? Então, tinha várias lacunas que eles tinham de não informação. Então, acho que a primeira onda vem aí para suprir essas falhas, né? esses buracos. A segunda onda foi a gente colocar capacidade computacional para resolver problemas que não se conseguia fazer dentro de casa, né? Então, processar grandes volumes de dados. Aí eu estou falando em pegar históricos de 5 anos de dados, para a gente fazer conciliação financeira, para a gente fazer conciliação, né, de fiscais, né, que se tem que fazer pelas regras. Eu acho que foi uma segunda onda que trouxe benefício. E agora a gente está começando a colher frutos de uma terceira onda, onde de fato a gente aplica mais analytics, né? Então a gente tem aí alguns casos de um estudo analítico de prevenção de fraude, né? A gente identificou casos importantes. A gente tem um processo de propensão para identificação, para suportar a parte de vendas com leads, né? Que acho que é uma coisa bem interessante. Alguns testes de algoritmos que a gente está fazendo para redução de churn, né? Então acho que essa terceira onda que está dando mais visibilidade, mas eu acho que são as 3 ondas bem importantes e relevantes que passam por essa jornada, assim, né, de retorno para o negócio. Eu acho que é isso que faz o negócio perceber o valor e eles, né, de fato, trabalham melhor. Eu acho que se eles estão felizes é porque eles estão trabalhando melhor. Legal. Eudes, estamos aí garantido para 2021? Como é que é? O pessoal está feliz? Verba aprovada? Não, vamos embora. Aqui a gente começou um pouquinho diferente desse by the book, vamos dizer assim, que tipo, né, centraliza os dados, coloca o dado no self-service ou no BI e depois pensa em machine learning. A gente foi direto para o machine learning. Acho que um dos casos mais conhecidos que, enfim, é publicado inclusive, é o de prevenção de acidente em fábricas, né?
Que esse sim deu razões mais que suficiente lá atrás, acho que foi em 2017 que a gente fez, para ter um investimento um pouco maior a respeito das necessidades de centralizar os dados, né? Obviamente que hoje, com o tempo, a gente ganhou mais espaço, muito mais, devo dizer, né? E hoje as pessoas não usam tão mais Excel como utilizavam antigamente, né? Até porque as ferramentas como o próprio Power BI ajuda muito a gente na automação, né? E na ponta, principalmente, a pessoa a explorar os seus próprios dados, né? Então a gente começou lá atrás, né? Não tão longe assim, de trás para frente, mas ajudou muito a gente a provar o valor e a necessidade de ter os dados centralizados, né? Pense que a quantidade de dados que foi necessário para a gente chegar a criar um modelo que prevesse acidente e, cara, foi um sucesso, assim, foi fenomenal. Ajudou muita gente a ter o impacto que tem hoje, mas é como eu falei, hoje a gente tá, além de desenvolver ainda modelos como esse, entre outros, uma série de iniciativas nesse sentido, principalmente também fornecendo o dado na ponta de forma fácil, né, e que permita a pessoa explorar. Eu diria que agora o nosso maior desafio aí e esse é de todo mundo, né, que é justamente na cultura dos dados pela companhia. Legal. Aqui, até aproveitando aqui, fazendo um gancho aqui para um complemento, uma coisa que eu ia abordar lá na questão lá das dificuldades, dos desafios, vocês falaram bastante da questão da cultura e da visão da importância. Hoje, né, e aí para os três, né, só para a gente fazer rapidamente aqui um wrap-up em torno disso, hoje está muito mais fácil de aprovar uma iniciativa na área de gestão de dados do que já foi no passado? Olha, eu posso começar. Pode. Voluntario. Eu acho que sim. Eu acho que sim, por diversos motivos, né? A importância que se mostrou no mercado, né? O conhecimento da comunidade, né? Quando a gente fala, por exemplo, que a Netflix está fazendo vários vídeos, vários filmes mostrando o poder dos dados, né? Então, qualquer pessoa de negócio que olha aquilo, ela entende, conecta, né? Então, o business case, qualquer business case de dados, hoje, eu diria que é muito mais fácil do que se aprovaria 4, 5 anos atrás. Bacana. Beleza. Confirmada a visão aí? Concordam? Marcos, Eudes, fiquem à vontade. Vai lá, Marcos, pode falar. Concordo plenamente. Legal. Não tem muito o que acrescentar, não. O canal foi certeiro aí. Tá bom. E do Eudes mesmo, ele já estava falando nessa linha, acho que sim, né, Eudes? Aí tá claro, né? Que para você também o pessoal tá muito mais suscetível, muito mais aberto, né? É muito mais fácil justificar, porque o pessoal já espera, já tem uma expectativa positiva, né? Eu acho que o bem interessante disso aí é exatamente essa possibilidade aí dos quick wins, né? Os projetos que as empresas estavam acostumadas a fazer no passado eram aqueles projetos meio faraônicos, né? O cara vai fazer uma implementação de SAP que vai levar vários anos o rollout, e às vezes você faz uma projeção, e obviamente quanto maior o caminho, maior a chance de você errar e maior o desvio possível, né? E aí aqui a gente está falando de coisas onde o cara vê paulatinamente, gradativamente os resultados, né? Então isso também está jogando favoravelmente, né? Então, São assim, entregas parciais, né, Joaquim? Porque sim. uma coisa que eu até falo aqui quando vem com essas ideias megalomaníacas fala, você não tem nenhum T-Fighter e tá querendo a Estrela da Morte, né? Vamos focar no pequenininho primeiro. A gente vai chegar na Estrela da Morte, mas vamos entregar a navinha pequena primeiro, né? Legal. Escuta, gente, e para concluir, assim, porque já estão quase aqui 7 horas, o papo está muito bom, eu por mim continuava. Mas a gente aqui tem aí a agenda das pessoas todas aí da audiência, tá? O pessoal tem uma certa expectativa, e ainda tem um espaço para as perguntas finais aí. Então, para fechar, né, quer dizer, acho que aí endereçando exatamente a expectativa dessas pessoas, é claro que eu acho que assim, a jornada de dados, é claro, é uma jornada sem volta. Todo mundo sabe da importância de entrar nela, quem não entrou tem que entrar. Existem empresas nas mais diversas fases de maturidade, né? Mas, assim, imagino que existam aquelas pessoas que estão nas fases mais iniciais dessa jornada, né? Então, o que eu queria aí para concluir, né? Agora até me perdi aqui, acho que é a vez do Tadal mesmo, de começar. Dentro aqui, eu estava marcando de cabeça aqui, agora já esqueci.
qual seria a dica, né? Uma dica rápida, né? Para quem está começando agora, qual seria o conselho fundamental, né? Bom, então, tentando ser bem sucinto, acho que a principal dica obviamente, tem que ter o hard skill, né? O skill em alguma área de dados, seja ele cientista, engenheiro, visualização, seja ela qual for, é necessário, mas a gente só consegue ser relevante, só consegue entregar coisas importantes se a gente domina profundamente o negócio, né? E a operação da empresa. Por isso que talvez é muito difícil, muito fácil encontrar projetos que falharam, porque tentaram ser rápidos, trouxeram muita tecnologia, muita coisa de ponta, mas a gente não estava preparado para aceitar isso, né? Então, acho que para quem está começando, obviamente, sim, entender da parte, né, hard do negócio, da técnica, mas entenda o negócio, né? E eu acho que isso é essencial. Legal, legal. Eudes, teu conselho aí. Olha só, aqui eu vou ser eu vou te falar que se alguém tivessem dado esse conselho pra gente, a gente teria chegado um pouco mais rápido aí onde a gente está hoje, mas hoje eu começaria por benchmarks, né? Existe a Kairos aí, existem outros parceiros que conseguem facilitar essa comunicação com empresas que já estão numa jornada mais avançada no estágio aí de data driven. E por quê, né? Porque você vai, através de benchmark, você vai entender os principais desafios, onde eles erraram, onde eles acertaram, e minimamente você vai ter um norte um pouco mais palpável, maduro, né? Baseado em aprendizado de quem já passou por aquilo. Então, eu acho que benchmarks nesse sentido é o melhor de longe. Você se impõe, né? Você se impõe também, às vezes, até uma comparação. Fala assim, eu tenho que chegar ali, né? Eu tenho que fazer isso aqui também e tal. Exatamente. E Legal. até perfis de pessoas que estão na área, né? Você, enfim, se você não está começando, você não sabe que tem que ter um cientista, tem que ter um engenheiro, talvez tem que ter pessoa de visualização, pessoa de modelagem, enfim, uma série de quer dizer, é uma cesta bastante ampla, variável e difícil também de gerir, né? Exatamente. Marcos, seu conselho aí. Acho que eu volto na questão do T-Fighter aí. Começa pequeno, foco. Eu acho que quando você quer resolver todos os problemas ao mesmo tempo, você acaba perdendo foco e não consegue entregar resultado. Então, eu acho que tem que eleger algo que você entende que é uma dor, que você precisa trabalhar e foca na entrega dele, né? Você vai fazer com essa entrega, você vai aprender, errando, acertando, aonde você tem as melhores práticas, e daí sim você consegue ir para outras iniciativas e algo maior. Para quem está começando, tá? Daí depois você já está no jogo, daí você já troca zagueiro, troca meio de campo, vai para cima e daí não tem problema. Mas acho que para começar você tem que, porque se você for erra pequeno, né? Então começa pequeno com foco para aprender também. Legal. Eu acho que isso. Pois não. Não, eu só vou pedir desculpa. Eu acho que isso é uma das etapas de dados, tá? Talvez eu tenha respondido muito errado a pergunta, porque eu entendi errado, mas ouvindo meus colegas, né, eu fui muito do lado da pessoa, tá? Eu fui muito do lado das pessoas que querem começar a trabalhar com dados, não das empresas que querem, né? Mas eu acho que faz parte da nossa jornada aí, talvez é um aprendizado de que a gente ouvindo muita gente, trabalhando dados, né, no modelo ágil, modelo equipe e tal, a gente consegue responder certo. Então, peço desculpa aí por ter respondido errado a pergunta. Não, imagina, fica à vontade também aí de complementar com alguma coisa aí. Eu concordo com o que eles falaram. Tá bom, tá. Perfeito, bacana. Bom, então, todo jeito eu achei valioso os seus conselhos, porque eles estão dentro do contexto aí, dentro do que é importante ter aí, dentro do espírito das equipes das pessoas, né? Eu acho que essas pessoas aí, as empresas vão demandar cada vez mais, né? Aliás, né, vou abrir aqui para as perguntas aqui do pessoal, tá? Tem aqui uma pergunta, não está relacionada aí especificamente com pessoas, mas com aplicação, né, se vocês já estão aplicando inteligência artificial. Vou começar pelo Eudes agora aqui. Inteligência artificial.
Acho que não, tá? Nós estamos em uma etapa de machine learning, né? A gente não chegou tão profundo aí nem estamos rabiscando ali conceitos como redes neurais, mas ainda não, tá? É provável que nos próximos meses algumas iniciativas comecem com esse tema, mas ainda não. Legal. E aí, Rara, lá, Marcos? Não, ainda também não. A gente está ainda numa fase da descoberta dos dados, colocar isso de utilização da melhor maneira. Daí eu entendo que sim, uma próxima etapa, inteligência analítica, machine learning, para daí sim ir para uma inteligência artificial. Acho que são etapas aí que tem que ser cobertas. Legal. Sodexo, Tadal, tá usando? Então, como eu te falou, né? Nós de dados estamos ainda na fase do machine learning, começando o machine learning, engatinhando. Mas né, a empresa como um todo, a gente usa IA à medida que a gente usa um chatbot, a gente usa outras ferramentas que têm IA embutido, né, e que são diferentes hoje, são implantações novas, onde se tem esse componente de inteligência artificial por trás. Né? Então, acho que esse é o cenário, talvez, da resposta. Não, legal. Eu acho que sim, muitas vezes tem essa questão de que às vezes a gente está usando a tecnologia também de uma forma facilitada, até voltando naquela questão. Hoje, coisas que estão disponíveis até porque existe a provisão desses serviços em nuvem, que você é capaz de usar o que há de mais moderno e avançado e embutido dentro de aplicações que você constrói de forma, às vezes, muito simples e fácil, né? E às vezes também acho que tem empresas que estão usando aí, na verdade você tem aí o pessoal fazendo laboratórios, né? Algumas iniciativas isoladas, o cara está ali experimentando, mas ainda não escalou isso para fazer um uso mais consistente, né? Quem investe em Google Analytics, por exemplo, usa IA na veia. Talvez não seja totalmente consciente, mas usa na veia isso, né? De fato, não, legal. Eu queria voltar, a gente falou bastante de cultura, de dados, mas tem uma coisa que obviamente, que afeta, né, eu queria voltar um pouco nas pessoas, né? Que a gente falou muito das pessoas, a cultura está nas pessoas, mas aqui não tem muito a ver com a cultura, tem a ver realmente com a dificuldade que a gente está sentindo, porque todo mundo está precisando de gente qualificada, de gente com os skills variados, como eu citou, num range bem grande, né? E às vezes a gente tem a sensação, né? Acho que não é só a sensação de que tem mais demanda do que gente no mercado. Gente está sendo um desafio, e como é que como é que vocês estão lidando com isso? E começando pelo Marcos agora. Vamos lá. Qual que é o meu caminho aqui, tá? Que nem o Tadal tinha comentado antes, eu acho que um fator chave é o conhecimento do negócio. Então, a nossa decisão aqui está sendo formar pessoas internamente. Quando eu falo, por exemplo, de cientista de dados, nós tomamos a decisão de pegar o skill que a pessoa tem de negócio, que nós entendemos que é mais difícil de entender, do que os skills de cientista de dados que a gente pode formar essa pessoa. Então, a nossa decisão está sendo formar internamente, tirando a parte técnica daí, que daí a gente vai em mercado e acabamos achando mas mesmo assim são profissionais que estão valorizados hoje. Quando você vai procurar um engenheiro de dados no mercado, são profissionais que estão valorizados e você acaba caindo aí no mercado de leilão, né? De salário dos caras. Mas para caso de análise de dados, a gente está formando internamente. Tá? Legal, legal. Tadal, o Sodexo está fazendo como? A gente começou do jeito que o Marcos falou, né? A gente formou uma equipe de dados, né? Quando a gente juntou pessoas de diversas áreas que mexiam com dados nas áreas, mas que a gente resolveu colocar junto para ter um processo novo, tecnologia nova e tal. E a gente teve um bom sucesso, muito bom. Eu vejo que foi até com uma entrega melhor do que se a gente pegasse alguém de mercado, trouxesse internamente e tivesse que aprender todo o processo de negócio. Acho que dentro desse contexto é importante cuidar do treinamento, ter consultorias, né? Aí a Queiros é a nossa parceira lá, para trazer esse skill que a gente não tem, né? Mas trazer compondo, não trazer substituindo. Né?
E eu acho que aí tá uma oportunidade para todo mundo que quer trabalhar, né, daqui para frente. Eu acho que é como, na minha época, minha mãe falava para eu fazer curso de datilografia, porque ia ser imprescindível, né, para trabalhar em banco naquela época. Hoje, você não se fala em datilografia, mas é impensável alguém não saber digitar, né? Talvez no futuro vamos eliminar o teclado, mas quem sabe hoje é impensável, né? Então acho que hoje a gente tem escassez de profissional qualificado. Existe muita oportunidade boa, porque tem muita gente querendo fazer e como, né, não tem gente tão especializada, abrem oportunidades e é importante para as pessoas abraçarem isso, né? Mas de fato é um desafio intenso da nossa área. Legal. Para mim, se substituir o teclado, tranquilo, viu, Tadal? Desde que não substituam a gente, tá beleza. Tô tranquilo. Mas eu acho que a gente está longe disso aí. Está precisando de muita mão de obra e muita inteligência ainda, né? Eu dizer aí, lá na Ambev, o desafio das pessoas, arrumar gente. Cara, é grande. De fato, achar pessoas qualificadas que conheçam o stack que nós utilizamos hoje é muito complicado, né? Enfim, até tem toda uma questão cultural, o perfil da pessoa é muito importante para a gente, mas aqui é um mix de tudo, tá? Existe pessoas internas que nós migramos de área, ajudamos no treinamento, existe pessoas que a gente já contrata com uma certa qualificação, e também a gente contrata parceiros como aqueles para ajudar a gente em projetos específicos onde a gente precisa ganhar escala muito rápida, né? Então tem de tudo, literalmente. Mas a gente consegue apoiar com gente capacitada, mas o domínio do negócio é de vocês, né? Isso aí você não consegue. Isso. O business todo, de fato, é 100% Ambev, né? É mais ali a parte técnica mesmo e um perfil muito próximo do que a gente tem internamente. Legal. Tem uma outra pergunta aqui, específica, deixa eu achar ela aqui novamente, também sobre um perfil específico, tá? Quer dizer, está aqui, entendendo a maturidade de dado de cada empresa, quão importante é a atuação do cientista de dados na jornada data-driven? E sendo esse papel importante, como é que você enxerga, como é que as universidades estão se portando dentro dessa demanda? Começando aí por você, Tadal. Boa pergunta. Sim, né? Eu acho que o papel do cientista de dados ele está se transformando. Né? Antigamente ele era um cara que ia lá e resolver o mundo, ia aplicar uma série temporal, ia resolver a vida, né? Ia usar um algoritmo ABC e ia resolver a vida. Eu acho que isso não é mais, né? Porque viu-se que outros papéis nesse ciclo de dados são importantes, como os engenheiros. Mas ele é essencial, porque é ele que vai conseguir fazer com que aquela informação que está em formato de tabela de dados, e são muitas variáveis lá, né, ou está no formato de log, vire conhecimento, através de uma aplicação de alguma técnica. Né? Então, acho que existiu no passado recente uma glamorização desse cientista de dados. Hoje já está mais maduro isso, as empresas entendem qual que é o papel, entendem qual que é a função dele, que é importante, mas não é única, dentro de uma equipe de dados. Né? Do ponto de vista de formação, eu acho que é essencial que as faculdades ligadas, obviamente nesse contexto, ligadas à tecnologia, mantenham os cursos fortes em ciência da computação, em estatística, né, e tudo isso é importante, porque é a base de tudo isso, mas cada vez mais a gente vê o impacto de nano cursos, né, os cursos pequenos, que acontecem, tipo Udemy, né, esses cursos que acontecem em 3 a 6 meses. Degree. Isso é nano-degree, isso. Desculpa, eu esqueci. Mas isso é fundamental, principalmente naquelas pessoas que já estão no mercado, já passaram a época da faculdade e precisam se atualizar. Então, acho que é essa mistura que vai garantir com que a pessoa seja atualizada para trabalhar nesse ambiente. Legal. Eudes, o que você vê aí? O papel aí do cientista de dados na jornada e primeiro as universidades.
que é um cientista de dado hoje, né? O ponto do Tadal é muito relevante porque eu lembro que em 2016, quando a gente começou a discutir muito sobre papéis, né, em analytics aqui, tinha-se o mito ali que o cientista de dados era o unicórnio, né? É o cara que conhecia muito de business, conhecia muito de tecnologia ali, desde os termos computacionais, processamento de dados de forma geral, engenharia, né, que a gente chama muito bem hoje, e estatística. Hoje a gente tem um conceito um pouco diferente, né? A gente acredita muito que o business a gente consegue ajudar essa pessoa a desenvolver. O que a gente pede muito é que a pessoa tenha um conhecimento de computação e bom, e conhecimento estatístico muito bom também. Né? O demais a gente desenvolve junto, até porque o stack que nós utilizamos, né? Hoje em dia a gente tem um ferramental muito amplo de tecnologias que você consegue processar uma quantidade grande de dados. Às vezes no próprio notebook você já consegue montar ali uma ciência, montar ali uma regressão simples, dependendo da quantidade de dados que você está utilizando. Né? Inclusive é uma boa prática para testar algumas coisas. Mas quando eu olho para as universidades de forma geral, eu concordo muito com o Tadal. Eu acho que os nanodegrees de forma geral, né, são muito bons. Eu mesmo fiz um em 2017, da Udacity. Nem tem mais, eu acho que o Udacity no Brasil, acho que eles saíram, mas era muito bom. Recomendo fortemente, que sinceramente dão essa pincelada nos modelos, né, mais utilizados, desde ciência de dados até machine learning e algumas técnicas mais avançadas. Eu acho que a base da Universidade Brasileira, de forma geral, ela é muito ampla, né? 4 anos hoje em dia para se fazer uma faculdade, enfim, existe outros países como Coreia do Sul que em 2 anos você se forma, né? E assim por diante. Ela é muito grande, mas dá uma variedade de conhecimento para a pessoa também muito grande, né? Em ciência de dados, por exemplo, você conhece os mais variados métodos estatísticos até, né? Tipo, exemplos físicos que você vai utilizar e pode utilizar no dia a dia. É necessário? Foge muito do âmbito, muito âmbito acadêmico, né? No dia a dia, provavelmente você vai usar, tipo, sei lá, os 10 modelos mais utilizados e tá tudo bem. E você também não vai ter um aprofundamento grande no business, mas eu acho que, como o Tadal comentou, as universidades como algumas graduações como ciência e computação têm uma base ótima para esse tipo de função aí, carreira. Legal. Marcos, tua visão. Cientista de dados, eu concordo com tudo que eles falaram aí, eu acho que eu só vou acrescentar, né? Eu não vou repetir a mesma coisa, que daí fica redundante. Eu poderia mais até fora da universidade, tá? Eu vejo as pessoas mais se formando em cursos livres, em oportunidades, e muito, principalmente para quem fala inglês, eu acho que isso é uma vantagem, porque você tem muito conteúdo fora, principalmente em inglês, eu acho que muito mais rico até dos conteúdos que a gente tem disponível hoje em português, que não são poucos, né? Mas mesmo assim tem um conteúdo muito rico. Então eu acho que esse perfil exploratório mais para você se desenvolver nesse ponto é melhor do que ficar dependendo somente de uma faculdade hoje. Tanto que para contratar uma pessoa, a última coisa que eu olho é a faculdade. Eu olho os cursos livres que ela fez, o conhecimento que ela possui, experiência. Depois eu vou na faculdade. E esse conhecimento estatístico para o cientista de dados é muito importante. Na empresa anterior, né, que eu estava um mês atrás, eu era head de TI lá também, a Tereos, que também é cliente da Queiros, né? Eu só troquei a Queiros comigo, né? Mas lá a gente, por exemplo, fez uma parceria com a universidade, onde colocamos mestrandos e doutorandos para desenvolver as pesquisas dele com os nossos algoritmos. Então, foi uma parceria interessante que nós fizemos lá, que talvez eu vá trazer essa mesma iniciativa aqui para a Errara depois, quando a gente estiver um pouco mais maduro com os nossos dados, para poder trabalhar dentro dela. Eu acho que é uma saída legal para utilizar as universidades aqui. É legal, né? Porque a gente vive uma realidade tão diferente, né? Quando eu comecei a carreira e tal, né? Porque a disponibilidade de informação, de formação é tão grande, né? É tão fácil, a dificuldade, tem tanta disponibilidade de informação e de formação, que a dificuldade está em curar o conteúdo, né? Escolher o conteúdo por onde começar e seguir por aquela linha, né? Mas a oportunidade hoje de aprender
é infinita, está limitada realmente à vontade da pessoa, né? Joaquim, Temos, eu acho não que- sei se a gente... Hã? Não, só para acrescentar nesse ponto, acho que uma coisa que me abriu a cabeça, e se abrir a cabeça de alguém já vale, é entender que cientista de dado é aquele cara que aplica o método científico no dado. Né? É o método científico que a gente aprende na faculdade. A questão da experimentação, a questão de validação de hipóteses, né? Tudo isso são um amadurecimento na educação da pessoa que a gente tem no nível da faculdade. Né? Então, acho que essa é uma coisa importante quando a gente começa a pensar que o teu trabalho é a aplicação daquela metodologia, daquele modelo científico numa área específica que é dados, né? Independente do algoritmo, independente do que você usa por trás. Legal. Bom, gente, eu não sei, já são 7h15, a gente tem tempo para mais uma pergunta, será? Ou como é que vocês estão aí de tempo? Por mim, tudo bem. Tudo bem? Bora. Tem só aqui uma para encerrar aqui também, eu acho que o tema quente aqui é pessoas, né? O pessoal aqui está perguntando aqui, né, se obviamente estão sendo geradas a transformação digital, a jornada data-driven, ela está gerando demandas para novas profissões, para novas frentes aí de trabalho. Pode começar aí pelo Eudes agora. Novas frentes de trabalho. Novas profissões, Eu acho que sim, acho que sim. Não só por ela, né? Não só pelos dados, mas através da exploração de novas coisas que os dados têm proporcionado para a gente, né? Eu vejo funções aparecendo. Esses dias eu estava conversando com a minha esposa e tem um youtuber que ela estava acompanhando que hoje existe para esse youtuber existe um gerente de tráfego. O que é um gerente de tráfego, né? E ele está justamente gerenciando o tráfego de dados a respeito das pessoas que estão visualizando o conteúdo na internet desse youtuber. Nossa, né? Então, assim, sim, eu acho que sim. Esse exemplo que eu dei é só um dos vários exemplos, mas mesmo em analytics, né? Vamos colocar aqui a caixa de analytics como um conhecimento, né? Quando eu me formei, não existia engenheiro de dados, e olha que eu tenho 31 anos, né? Não existia engenheiro de dados, cientista de dados, não existia Analytics Translator, PO era praticamente, enfim. Então, assim, não só Data Driven, mas nos últimos, eu me formei em 2011, 9 anos, mudou demais a tecnologia em si, muito sim, guiada pela área de Analytics, né? Que, enfim, é o todo que eu estou chamando aqui. Legal. Marcos, como é que você está vendo aí? Tá surgindo novas profissões, novas oportunidades advindas aí dessa jornada? Com certeza. Quando a gente fala não só de dados, né, mas pensa, alguns anos atrás você só falava do gerente de projeto, hoje você tem o Scrum Master, hoje você tem o Product Owner, você tem algumas siglas novas que surgiram para determinar algumas funções e também profissões. Hoje a gente tem analista de mídias sociais. Hoje nós estamos falando de marketing digital, tem pessoas focadas, né, nesse ponto. Então são coisas que estão surgindo com a mudança da tecnologia. E quando a gente fala de dados, total. Eu acabei de contratar uma engenheira de dados, né? E era uma função que não existia, eu tive que cadastrar a função no RH. Então, criou uma posição nova, ela não existia, entendeu? Então, com certeza é uma mudança e vai potencializar ainda para os próximos anos. Aí a gente vai ver profissões morrendo e outras nascendo, né? Também acho. Legal. Tadal, você do começo lá, você sofreu um pênalti, porque aquela pergunta era muito óbvia, você era o último a responder, agora você vai ter a chance de encerrar. É a última pergunta. Então, aí você vai ter a chance a honra aí de responder por último aí a tua visão sobre as oportunidades futuras, o que estão surgindo aí de oportunidades de trabalho. Eu acho que são muitas, né? De novo, eu concordo com você, são muitas. Então, eu acho que, por exemplo, basta entender que eu lá na faculdade eu estudei o PageRank,
que é o algoritmo do Google, e hoje existe uma indústria em volta do Google, né? Então, existem empresas ganhando milhões de reais, o próprio Google ganhando bilhões, trabalhando com dados, obviamente, né? Web Analytics e tal, que não existia, né? Então, acho que os influencers, os youtubers, tudo isso monta em cima de tráfego, né? E aí, com o advento da inteligência artificial, tem um monte de... Bom, outra coisa que surgiu agora, através de um decreto de lei, a gente criou o DPO, né? Uma função nova, um cargo novo, C-level, né? Dentro de uma empresa com uma importância absurda, que pode até prender as pessoas, né? E mais futuramente, a gente está falando em curadoria, né? Então, você falou de curadoria de conteúdo, mas tem a curadoria de algoritmos, curadoria de modelos, né? Então, como que você vai lá processar alguém que sofreu um acidente por um carro autônomo, né? Quem a gente culpa? É o programador que estava na ponta? É a empresa que, né, teve que puxar por um lado porque precisava vender mais, né? Então, acho que, de fato, a indústria está mudando muito, né? Então, é uma roupagem, muitas delas são roupagens novas para aquilo que já existia, né? Então, o cientista de dados não é 100%, mas é muito aquele cara que era estatístico no passado, que, né, mudou de roupa e agora está num jeito diferente. Isso não significa que os conhecimentos se perdem, mas, de fato, eu acho que vai ter muita profissão, e está muito ligado a essa nova onda aí do mercado, de ter profissões autônomas, né? Pessoas que querem ser mais independentes. Então, tem tudo isso, está tudo isso conectado. Então, acho que tem bastante oportunidade. Acho que quem quiser entrar nesse mundo não vai se arrepender, não. Vai ter trabalho para a vida inteira. Legal. Eu tenho até um complemento aqui da visão em relação a isso, que é o seguinte: depois que a gente definiu que o dado é o novo Graal, né? E o dado ele não é tecnicamente, ele não é precisamente infinito. A gente sabe que ele é finito, mas ele cresce numa capacidade, numa velocidade tão grande que está muito acima da nossa capacidade de digeri-lo, né? E essa tendência vai continuar assim por muitos anos, né? E aí, obviamente, quando você tem você está falando de um leque infinito de possibilidades de análise e de exploração desses dados, seja de uma forma ampla ou especializada, né? Então, a gente vai continuar vendo surgir aí dezenas aí de possibilidades de exploração e de especialização nisso aí. Acho que vai ser realmente uma grande fonte de oportunidades profissionais aí por bastante tempo. Gente, olha, o 7h22, o papo foi excelente, para mim passou super rapidamente. Agradeço imensamente aí a disponibilidade de vocês, né, de estarem aqui, dedicando aqui o seu tempo. Eu sei que a gente está numa época onde a gente tem trabalhado muito, todo mundo com as agendas super apertadas, né, sempre com muita carga de trabalho, né, a gente no home office tem folga não. E a gente está aí, né, contando aí com a presença de vocês. Acho que foi super valiosa as histórias, as experiências aqui compartilhadas. Eu gostei muito de várias coisas que eu ouvi, aprendi bastante. Imagino também que a nossa audiência aqui também tenha apreciado, mas agradeço a vocês aqui, os nossos painelistas, e agradeço imensamente aí a participação de todos, tá bem? Obrigado aí, até o próximo webinar. Vamos manter o contato com a gente. Boa noite. Obrigado, Joaquim. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos na jornada. Boa noite.